Palavras de Jesus. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mateus capítulo 20, versículo 16. Queremos profetizar na sua vida, neste tempo, que Deus venha trazer bênçãos de Deus sobre a tua vida, a tua família, teus negócios. Em tempo de crise, Deus vai te socorrer, Deus vai te abençoar. Eu sou o evangelista Antônio Ferreira Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. E hoje, dia 22 de março, nós estamos aqui para o nosso devocional da leitura da Bíblia Sagrada, seguindo o plano anual de leitura da Sociedade Bíblica do Brasil. Está aqui o nosso plano anual da Sociedade Bíblica do Brasil. Pegue aí o seu bloco de notas, a sua caneta, que eu vou dar a referência da leitura do dia de hoje. Detalhe, lembrando para você que está entrando, uma orientação. Nós estamos este ano mesclando o Antigo e Novo Testamento e Antigo na nossa leitura da Bíblia, ok? Mas antes de fazer a leitura das referências bíblicas de hoje, quero pedir para você se inscrever aí no nosso canal, isso mesmo. Nosso Facebook, Antônio Ferreira Filho, nosso YouTube e Instagram, Pastor por extenso, P-A-S-T-O-R, Pastor Antônio Filho. E no Facebook, no WhatsApp. No WhatsApp você entra totalmente de graça e quando você encerrar o ciclo de um ano da leitura da Bíblia, eu vou enviar para você um certificado igual a este, que mais de 70 irmãos receberam em 2020, o ano passado, e receberam a leitura da Palavra de Deus, completaram a leitura da Palavra de Deus com o nosso projeto no WhatsApp. Então anote aí o WhatsApp, você que quer fazer parte, todo dia receber o nosso boletim informativo com a leitura da Bíblia, o vídeo de orientação, enfim, é sensacional o nosso WhatsApp. E é só no WhatsApp que você vai receber colorido, digital, você vai imprimir em folha papel A4 aí na sua cidade, no seu país, em papel A4, em folha de papel A4, digital, colorido, vai colocar numa moldura bem bonita, vai colocar aí na parede da sua casa, do seu escritório, enfim, e você vai testemunhar, isso mesmo, as experiências que você teve lendo a Bíblia Sagrada durante o ano que você está participando conosco. Você pode ficar 1 ano, 2 anos, nós estamos há 20 anos lendo a Bíblia todos os dias, ok? Então anote aí o WhatsApp, sinalzinho de mais, código 55 para você que é do Brasil, e DDD 99 e o número 981 43 44 49 vai estar aí no rodapé da nossa mensagem, você pode anotar aí. Se inscreva, deixe seu like e vamos fazer a referência da leitura de hoje, 22 de março. Nós vamos começar por Mateus capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 16, e depois nós vamos lá para o livro de Números, capítulo 13 e 14, e vamos finalizar a leitura de hoje com Eclesiastes, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 12, ok? E no final eu tenho uma palavra aqui de orientação, uma palavra profética para fazer para você, ok? Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos ler a Tua Palavra. Fica conosco, fica com o Teu Filho, através do Teu Espírito Santo agora nos dá sabedoria e entendimento para nós desfrutarmos da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, abra sua Bíblia. Eu estou aqui com a nossa Bíblia King James. Nós estamos fazendo a leitura dessa Bíblia que é sensacional, uma Bíblia de estudo, com concordância, com referência, com mapas coloridos, enfim, é uma Bíblia muito abençoada. Adquira ela, procure adquirir. Uma Bíblia sensacional. Livro de Mateus, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 19, para o nosso elevo espiritual. Nesse dia vamos começar o nosso devocional da leitura da Bíblia. Acompanhe aí.
Porque o reino dos céus é semelhante a um homem que é um chefe de família, que saiu de manhã cedo para trabalhar, para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo acordado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E ele, saindo perto da hora terceira, viu os outros que estavam ociosos no mercado, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram pelo caminho. E ele, saindo outra vez, cerca da hora sexta e da hora nona, fez da mesma forma. E ele, saindo cerca da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: por que estáis ociosos todo dia? E eles disseram: porque nenhum homem nos contratou. E ele disse: ide vós também para a vinha, e tudo quando for justo vós recebereis. Assim, vindo à tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E vindo os que foram cerca da hora 1/10, receberam cada um 1 denário. Vindo então os primeiros, eles pensaram que iam receber mais, mas do mesmo modo receberam cada homem 1 denário. E recebendo-o, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam somente 1 hora, e os fizestes iguais a nós, que suportamos o fardo e o calor o dia todo? Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, eu não te faço injustiça. Eu não combinei contigo 1 denário? Não é me lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Aleluia! Nós vamos agora lá para o livro de Números. Vamos lá comigo, crente, para Números, capítulo de número 13 e 14 do livro de Números, para a nossa leitura da Bíblia agora. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: envia homens para que possam examinar a terra de Canaã, que eu darei a Israel. A cada um dos seus pais enviarás um homem, sendo cada um governante deles. E Moisés, de acordo com a ordem do Senhor, enviou do deserto de Parã todos esses homens que eram cabeça dos filhos de Israel. Eram seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safete, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb da tribo de Judá, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gamali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Volsi; e da tribo de Gade, Geduel, filho de Maqui. Esses são os homens que Moisés enviou a examinar aquela terra. E Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Aleluia, Josué. Cadê Josué? Aqui é Josué. E Moisés mandou espiar a terra de Canaã e disse-lhe: segui pelo caminho do sul e subi a montanha, e vede como a terra, como é o povo que lá habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou se são muitos. É como a terra, e como é a terra em que habitam, se é boa ou se é má, e como são as cidades em que habitam, se em tendas ou em fortalezas, e como a terra é, se é repleta ou é estéril, se há matas ou não. E tende bom ânimo e trazei o fruto da terra.
Era naquele tempo, o tempo das primícias das uvas. E eles subiram e examinaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo sul e foram até Hebron, onde estavam Aimã, Sesai e Talmai, os filhos de Anak. Hebron foi edificada há 7 anos antes em Zoan, no Egito. E foram até o ribeiro de Escol, e ali cortaram um ramo de um cacho de uvas, e trouxeram 2 homens uma vara, e trouxeram também romãs e figos. E este lugar foi chamado Ribeiro de Escol, por causa do cacho de uvas que cortaram os filhos de Israel. E voltaram a examinar a terra, e depois de 40 dias, eles vieram até Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, e lhes deram a informação, e toda a congregação mostraram os frutos da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que tu nos enviastes, que verdadeiramente manda leite e mel, e este aqui é o seu fruto. Todavia, é forte o povo que habita na terra, as cidades são fortificadas, muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam a terra do sul, os heteus, jebuseus, os amorreus habitam as montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar, à margem do Jordão. Caleb fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque eles são fortes demais contra nós. E apresentaram diante dos filhos de Israel maus relatos sobre a terra em que haviam examinado, e disseram: a terra pela qual passamos para examiná-las é uma terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Ali vimos os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e eram aos seus próprios olhos como gafanhotos, assim como eram aos nossos olhos. E toda a congregação ergueu a sua voz e clamou, e o povo chorou aquela noite. E os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão e toda a congregação e disseram: quisera Deus que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quisera Deus que tivéssemos morrido neste deserto. Por que o Senhor nos trouxe a esta terra para cairmos pela espada, para que nossas esposas, nossas crianças sejam uma presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E eles disseram: façamos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão saíram sobre os rostos diante de toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, eram alguns dos que haviam examinado a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel e disseram: a terra pela qual passamos a examinar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos levará para esta terra e nos dará, para que a terra mane leite e mel. Somente não vos rebeleis contra o Senhor e não temais o povo da terra, porque eles são pão para nós, e a sua defesa se retirou deles, e o Senhor está conosco, não temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem, e a glória do Senhor apareceu no tabernáculo da congregação diante dos filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerão em mim por todos os sinais que mostrei no meio deles?
eu os ferirei com pestilência, eu os rejeitarei e farei de ti uma nação maior e mais poderosa do que eles. E Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão, porque a tua força tiraste o povo do meio deles. E dirão aos moradores da terra: porque ouviram que tu, Senhor, está no meio deles, que tu, Senhor, és visto face a face, e que a tua nuvem está sobre eles, e que vás à frente, que de dia com uma coluna de nuvem, e à noite com uma coluna de fogo. E se matares todo este povo como a um homem só, então as nações que ouviram a tua fama falarão, dizendo: porque o Senhor não pôde introduzir este povo na terra que lhes havia jurado, por isso os matou no deserto. E agora suplico-te que a força do meu Senhor se engrandeça, conforme falastes, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e de maneira nenhuma inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, suplico-te, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até agora. E o Senhor disse: conforme a tua palavra lhe perdoei. Mas tão certamente que eu vivo, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Porque todos esses homens que viram a minha glória e os meus milagres que fiz no Egito e no deserto, me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Certamente não verão a terra que jurei a seus pais, nenhum dos que provocaram a verá. Mas a meu servo Caleb, porque com ele havia outro espírito, que me seguiu plenamente, a levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá. Os amalequitas e os canateus que habitam no vale, voltai amanhã e entrai pelo deserto do caminho do Mar Vermelho. Depois o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: até quanto tolerarei esta má congregação que murmura contra mim? Ouvi a murmuração dos filhos de Israel, com que murmuravam contra mim. Dirás a eles: tão somente como eu vivo, diz o Senhor, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós. Os vossos cadáveres cairão no deserto, como também todos os que de vós foram contados segundo a vossa conta santa, e com idade igual ou superior a 20 anos, que contra mim murmuraste, sem dúvida não entrareis na terra a qual jurei, e farei habitar, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas vós, pequenos, dos quais dissestes que seriam presa, a eles trarei a terra, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos peregrinarão nesse deserto 40 anos, e levarão as vossas corrupções, até que vossos cadáveres sejam consumidos no deserto. Segundo o número de dias em que examinaste esta terra, 40 dias, cada dia correspondendo a 1 ano, levareis a vossa iniquidade durante 40 anos, e conhecereis o meu cumprimento da promessa. E eu ao Senhor falei: certamente farei isto a toda esta má congregação que se levantou contra mim no deserto, serão consumidos e nele falecerão. E os homens que Moisés mandara examinar a terra, que voltaram e fizeram toda a congregação murmurar contra o Senhor, infamando a terra, aqueles homens que trouxeram más informações sobre a terra, morrerão de praga diante do
capítulo 14, versículo 38 a seguir. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dois dos homens que foram examinar a terra, permaneceram com vida. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo lamentou muito. E levantaram pela manhã bem cedo e subiram ao topo do monte, dizendo: Eis que nós aqui e subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, porque pecamos. Moisés disse: Porque transgredi a ordem do Senhor, porém não prosperará. Não subais, porque o Senhor não está no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão diante de vós, e caireis pela espada. Porque como vós desviaste do Senhor, o Senhor não está convosco. Contudo, ousaram subir ao topo do monte, mas a arca do pacto do Senhor e Moisés não se afastaram do acampamento. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam nas montanhas e os feriram, derrotando-os até Horma. Vamos finalizar a leitura de hoje lá no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 12. Acompanhe aí a leitura e eu quero fazer uma oração por você. Capítulo 9 de Eclesiastes, do 1 ao 12. Porque todas estas coisas considerei no meu coração, para poder declarar tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. Nenhum homem conhece nem o amor nem o ódio, porque tudo está diante dele. Todas as coisas sucedem igualmente a todos. O mesmo destino sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, também ao impuro, assim como o que sacrifica e ao que não sacrifica, tanto bom como ao pecador, ao que jura e ao que teme o juramento. Este é um sinal entre todas as coisas que se faz debaixo do sol, que todos estão sujeitos aos mesmos destinos, e que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e a loucura habita no seu coração quando vivem, e depois deles se vão para os mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque um cão vivo é melhor do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, e nem tampouco terão eles alguma recompensa, mas a sua memória é esquecida. E também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Também não tem parte alguma para sempre em qualquer coisa do que se faz debaixo do sol. Segue teu caminho, come o teu pão com alegria e bebe o teu vinho com um coração jubiloso, porque Deus agora aceita as tuas obras. Que as tuas vestes sejam sempre brancas e que não falte unguento sobre a sua cabeça. Viva alegremente com a esposa que tu amas em todos os dias da tua vida, da tua vaidade, os quais ele deu debaixo do sol todos os dias da tua vaidade. Porque esta é a tua porção nesta vida, e no teu trabalho o qual realizaste debaixo do sol. Tudo quanto a tua mão encontrar para fazer, faz conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há trabalho, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria. Voltei-me e vi que debaixo do sol a corrida não é para os velozes, e nem para os fortes a batalha, nem tampouco para os sábios o pão, e nem tampouco a riqueza para os homens de entendimento, nem favor para os homens de habilidades, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos.
porque o homem também não sabe seu tempo, assim como os peixes que são pegos por uma rede maligna, e como os passarinhos que são apanhados em um laço, assim enlaçam os filhos dos homens no mau tempo, quando cai repentinamente sobre eles. Aqui nós finalizamos a leitura de hoje, Eclesiastes capítulo 9, versículo 1 ao 12, amém? Amanhã nós vamos dar continuidade ao nosso devocional, à leitura bíblica, e eu quero agora chamar a sua atenção para agora, esta semana, dia 29, jejum nacional. As autoridades de várias igrejas, denominações do Brasil, foram até Brasília e, juntamente com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, então conclamaram um jejum nacional em prol da nossa nação, para que Deus venha extirpar do nosso meio as ações do diabo, essa onda de corrupção em meio a essa pandemia, que venha trazer à luz aquilo que está sendo feito nas trevas para causar um mal à nossa nação. Nenhum mal chegará à nossa tenda, nenhum mal chegará à nossa casa. Nós pedimos que Deus venha ter misericórdia das nossas vidas, da sua vida. Então, para isso, nós temos que jejuar, orar e aguardar em Deus o seu amor, a sua justiça e a sua misericórdia, ok? Então, jejum nacional, dia 29 agora, desta semana, dia 29 deixa eu ver aqui, segunda-feira, próxima segunda-feira, dia 29, jejum nacional. Ali estavam entre eles Silas Malafaia, Samuel Câmara, José Wellington Bezerra Júnior, Renê Terranova, R.R. Soares, Valdomiro Santiago e tantos outros homens e mulheres de Deus de proeminência aqui da nossa nação, líderes religiosos, o qual tem aí o rebanho de Deus sobre os seus ombros, que estão aí levando a igreja de Deus através da autoridade que Deus constituiu esses homens de Deus, ok? E pedindo a bênção de Deus, sim, sobre o nosso presidente, sua equipe de governo, governadores e prefeitos que venham aí não oprimir o pobre, o povo, mas sim servir ao povo. Chega de politicagem, mas sim que venha estar trabalhando em favor do povo. Chega de morte, chega de tanta política suja, que por não querer uma reeleição, como disse o Ciro Gomes, né? Que eles estão fazendo de tudo para que o presidente não seja reeleito. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é a minha vida, a sua vida, a vida da sua família e da minha família, por causa dessa pandemia mal administrada por governadores, prefeitos, juízes do STF que estão invertendo valores, soltando presos, ladrões e prendendo homens, trabalhadores, pai e mãe, chefes de família que levam sustento para a sua casa, mesmo sabendo que a doença está aí, que o coronavírus está aí, que os chineses são pai e patrono do vírus, e não temos ninguém que se levante por nós, a não ser o nosso Deus. A nossa bandeira é o nosso Senhor, o nosso escudo é o nosso Senhor. Amém? Então a Ele nós vamos clamar e pedir a sua misericórdia. Amém? Então fica aí, dia 29 de março agora, segunda-feira que vem, este jejum. Conto com você, compartilhe e a bênção de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa, que a misericórdia e o amor de Deus seja transbordante sobre você. Nós repreendemos todo o mal, todo espírito maligno e ordenamos a bênção de Deus do alto da cabeça à planta dos pés, repreendemos toda enfermidade e que o Senhor venha trazer à luz aquela causa da justiça que está lá empoeirada, esquecida, e que o juiz venha dar ao teu favor, para que o nome do Senhor seja glorificado, no nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã.